E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre títulos públicos, aqueles títulos que você negocia através do programa. E antes de entrar no assunto propriamente dito do vídeo, eu quero dar um aviso para vocês. No dia 30 de agosto, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal falando especificamente sobre marketing digital, porque essa foi uma das ferramentas que transformou a minha vida, e quem acompanha o canal há mais tempo viu isso de maneira muito nítida, né? A diferença entre o começo do canal para hoje. Quem me vê no Instagram também sabe disso, né? Onde eu morava, onde eu moro hoje, a evolução, como é que foi. E muito disso veio de poupança e investimento, mas a maior parte dessa pernada que nós tivemos após o meu primeiro milhão veio das atividades feitas através do marketing digital. Apenas para deixar mais claro isso, né? A diferença entre o caminho com poupança e investimento e o caminho com empreendedorismo com foco em negócios escaláveis, eu demorei 12 anos, se for contar desde o meu primeiro investimento, para chegar no meu primeiro milhão. Tudo bem que no começo eu investia muito pouco, eu não tinha muito dinheiro. Depois que eu me formei e passei a ter mais dinheiro, a gente pode falar que foram 7 anos. Né? De toda maneira, períodos longos. Só que depois que eu cheguei no meu primeiro milhão e pude me dedicar aos meus negócios, o que aconteceu? O segundo veio em 7 meses, depois veio o terceiro, o quarto, o quinto, e hoje, felizmente, eu consigo fazer lançamentos com faturamentos de múltiplos 7 dígitos. Então, se você quer aprender a fazer isso, inclusive com uma explicação minha sobre como eu começaria hoje, se eu tivesse que fazer tudo de novo, e com adendo, se eu não tivesse meu conhecimento específico sobre finanças, se inscreva nesse evento, o link vai estar aqui na descrição, Tesouro Direto. Inclusive, muita gente fala, vou investir em Tesouro Direto, né? E Tesouro Direto não é um tipo de investimento, é apenas um programa criado em 2002 para permitir que pessoas físicas negociem títulos públicos, que até então era uma coisa feita praticamente só por fundos e grandes investidores, não tinha um programa realmente para facilitar isso. Nos Estados Unidos tem o Treasury Direct, nós pegamos aquilo lá, copiamos, trouxemos para cá e fizemos esse programa, que aliás é um programa bem interessante. Mas o ponto é que quando alguém fala que vai comprar um título público, essa pessoa pode estar falando em comprar 11 títulos diferentes que são negociados hoje no Tesouro Direto. E eu vou falar aquele título que, na minha opinião, é o mais atrativo, levando em conta a conjuntura atual. E nessa conjuntura eu vou levar em conta que, ao comprar um título público, você pode ser obrigado pelas circunstâncias, por alguma crise, alguma coisa que aconteça, uma emergência, a retirar o seu investimento, ou seja, vender esse título público de volta para o governo, há uma garantia de recompra nesse programa, antes do prazo final. E é importante fazer essa ressalva porque vários títulos tendem a sofrer com a chamada marcação a mercado devido à conjuntura que nós temos hoje, um ciclo de subida de juros. Para quem não acompanha muito a nossa economia, desde praticamente o começo do ano, nós vimos uma subida da taxa Selic do patamar de 2% até o patamar de 5,25% atualmente, e já com uma previsão dada pelo próprio Copom, o Comitê de Política Monetária, de que na próxima reunião, daqui a mais ou menos 40 dias, nós teremos uma nova subida de pelo menos 1 ponto percentual, sendo que pode ser mais ou menos, possivelmente mais, porque se for levar em conta o que eles falaram na reunião anterior, eles tinham subido a Selic em 0,75%, falaram que na próxima deveriam manter esse padrão e aumentaram para 1%, e a inflação ainda está aumentando, a Selic é um instrumento para se controlar a inflação, possivelmente ela subirá mais. O IPCA de 12 meses, né, um índice inflacionário, está em 8,99%, com uma Selic em 5,25%. Então tem bastante espaço para a Selic subir ainda. E levando em conta isso, eu evitaria títulos que vão sofrer mais com a marcação a mercado. E vários dos títulos negociados no Tesouro sofrem bastante com isso. E nós temos lá diversos títulos. Compartilhando a tela do meu celular com vocês, eu estou nesse momento no site do Tesouro Direto e vejo que quando uma pessoa fala vou investir através do Tesouro Direto, hoje ela teria 11 opções de títulos diferentes para isso. E títulos com comportamentos totalmente diferentes um do outro, inclusive. Veja que dentre os 11 títulos a gente tem a opção de pré-fixados, de pós-fixados que vão seguir a taxa Selic, de indexados à inflação, alguns pagando juros semestrais, outros não, todos com prazos diferentes, e esse detalhe do prazo ele é importante para compreender um pouco do que significa a marcação a mercado, que é um conceito mais complicado, mas eu vou tentar tornar um pouco mais simples aqui, talvez não com sucesso, né? No meu curso Viver de Renda, uma das coisas que causam mais dúvidas nos alunos é a questão da marcação a mercado, a gente vai de maneira muito mais profunda lá. Só que veja o seguinte, né? O que é a marcação a mercado? Pegando o pré-fixado, que é um título mais fácil de ser explicado, veja que hoje o pré-fixado 2024, ele paga uma taxa de 9,1 ao ano e tem um preço unitário de R$ 779,16 no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque isso aqui muda a todo momento. Se eu pegar esse preço submetido àquela taxa de 9,1 até o
prazo de vencimento desse título, lá em 1º de julho de 2024, esse título vai valer exatamente R$1.000 no seu vencimento. Nossa, Bruno, por que isso? É uma regra do Tesouro. Simplesmente é assim que ele funciona. E o que é a marcação a mercado? Se essa taxa aqui mudar, e ela pode mudar, por exemplo, porque a nossa expectativa, esse é um título de curto prazo, é de que a Selic suba até um patamar muito maior do que está hoje, né? Às vezes o mercado começa a precificar que a Selic vai subir até 10%, por exemplo. Então, é natural que esse título pré-fixado, que carrega um pouco mais de risco, afinal uma taxa combinada no momento da compra, se a inflação for a 20, você vai ficar perdendo dinheiro no final das contas, né? Porque ganha 9%, mas os preços estão na média 20% mais altos. Então a tendência é que essa taxa suba. Mas repare que se essa taxa aqui sair de 9% para 15%, por exemplo, uma taxa de 15%, multiplicando esse valor de R$ 779,16 ao longo do tempo, lá em 1º de julho de 2024, não daria R$1.000, daria mais do que isso. Para que dê R$1.000, se a taxa a qual o título está submetido sobe, o valor do título tem que baixar. E nós vemos a seguinte figura, né? Se eu for descendo aqui, a gente tem um histórico de preços e taxas. E eu clico, já está no Tesouro Pré-fixado 2024, a gente vê que em 30 dias a taxa não para de subir. Veja que há não muito tempo, lá no dia 23 de julho, né? Então bem menos de um mês, essa taxa estava em 8,13. Agora ela está quase na máxima de 30 dias em 9,13, aumentou 1 ponto percentual. E olha o que aconteceu com o preço do título no período. Ele caiu, então se a taxa sobe, o preço desce e vice-versa. Mas nesse momento, o que a gente está vendo? Se eu for colocar outros títulos aqui, ó, um Tesouro IPCA 2035, por exemplo, que é totalmente diferente. Um outro indexador, está indexado à inflação, mais uma taxa fixa, vai vencer só daqui a muito tempo, lá em 2035, 24 anos para isso. O que acontece é que o preço dele também está caindo, porque, veja, a taxa está nas máximas, né? E a diferença disso que eu expliquei, de valer R$1.000 no vencimento, é que um título indexado a IPCA vai valer também R$1.000. Só que são R$1.000 lá de 15 de julho do ano 2000, foi quando foi fixado isso, corrigidos pela inflação de todo o período. E como a inflação ela não foi nada pequena durante todo esse período, hoje esses R$1.000 já seriam mais de R$3.000. Justamente por isso você pega o preço unitário de um título indexado à inflação e todos já passam bastante de R$1.000. Mas eu sei que essa parte é um pouco mais complexa. No entanto, levando isso em consideração, qual que eu acho que é o título mais interessante para esse momento? É justamente o único desses títulos que tende a ter um bom desempenho caso toda a curva de juros, ou seja, todos esses títulos com vencimentos diferentes, estejam subindo. Porque se a taxa dos pré-fixados subir, o preço deles vai cair. Se a taxa dos indexados à inflação subir, e está subindo nesse momento, o preço deles também vai cair. E se você for obrigado a resgatar antes do prazo, era aquela consideração inicial que eu fiz no começo do vídeo, você perderia dinheiro nesse momento. O título que não vai estar submetido a isso, porque afinal de contas, com as taxas subindo, ele acaba pagando mais, é justamente o Tesouro Selic. E nós temos duas opções hoje, o Tesouro Selic que vence em 2024 e o que vence em 2027. São essencialmente parecidos, mas se eu for voltar lá na parte de preços e taxas, a gente vê que eles não estão pagando a mesma coisa. Vem ver tabelas, Tesouro Selic, o de 2024 paga Selic mais 0,1905 e o 2027 Selic mais 0,2818. Esse pequeno componente pré-fixado a mais, como está positivo, é chamado de deságio. Inclusive, no ano passado, teve gente que ficou muito assustada perdendo dinheiro com o Tesouro Selic, porque quando esse deságio sobe muito, essa taxa pequena pré-fixada sobe bastante, o preço do título também acaba caindo. Isso é raro de acontecer, foram poucos momentos onde isso aconteceu, também com perdas bem mais tímidas do que acontece em outros títulos, mas vale a pena falar que existe essa possibilidade de uma marcação a mercado te afetando negativamente também no Tesouro Selic, mas muito menos do que nos outros. E pensando nessa possibilidade de marcação a mercado, pensando no fato de que talvez você tenha que resgatar antes do prazo, e considerando que a Selic não vai ficar em 5,25%, ela vai subir, né? Muita gente projetando já a Selic a 7, 7,5%, 8% no final do ano, eu vejo o Tesouro Selic como um título, pensando naquela pessoa mais conservadora, interessante para esse momento. Mas eu também não sou dono da verdade, não é o único título que você pode ter, só faça a consideração de que, pensando em marcação a mercado, os títulos que estão mais distantes do prazo sofrem mais com isso. Porque, afinal de contas, se um pré-fixado tem que valer R$1.000 no seu vencimento, concorda que um tesouro pré-fixado que vai vencer em 2024 já está bem mais próximo disso? Então, ele vai ter que valer R$1.000, não tem tanto espaço para ele cair, enquanto um pré-fixado 2026 já tem mais 2 anos de vencimento além do 24. Então, há mais espaço para ele cair. Da mesma forma, um Tesouro IPCA 2035 tem muito mais espaço para um preço variar em comparação com o Tesouro IPCA 2026. Então, quanto mais distante o prazo de vencimento,
mais submetido à marcação a mercado esse título estará. E agora que eu fiz essa breve introdução, tá, Bruno? Entendi, Tesouro Selic, inclusive eu quero usar para compor a minha reserva de emergência. É um título adequado para isso, muito mais do que os outros, né? Afinal de contas, ele é pouco volátil, ele tem muita segurança, está emprestando dinheiro para o governo, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Se imprimir demais, a gente tem consequências, né? Mas você recebendo dinheiro primeiro, pelo menos você é beneficiado em comparação com quem recebe por último. Você consegue comprar as coisas antes dos demais, chamado efeito Cantillon. Pode falar disso em outro vídeo. Inclusive, se quiserem, deixem um feedback aqui nos comentários para eu ver outros assuntos que vocês querem que eu explore aqui no canal. Mas, em todo caso, ele tem essa segurança, ele tem muita liquidez, você pede o resgate num dia, recebe no próximo dia útil, e o rendimento dele tende a não ser tão bom, mas agora ele está subindo, comparado com 2% que a gente teve durante boa parte do ano passado. Agora a gente está com rendimento quase 200 vezes maior e com tendência a ir aumentando com o passar do tempo neste ano, até que a Selic chegue no patamar que a gente consiga controlar a inflação. E como que você faz para investir num título desses? Também vou mostrar como que é bem simples através da minha conta na corretora Rico. Deixando bem claro que quase todas as corretoras hoje no Brasil têm essa possibilidade de você investir em tesouro direto. Eu só não digo todas porque talvez tenha uma ou outra que não tenha, né? Mas no geral todas têm e costuma ser um procedimento muito simples. Então seria apenas uma pequena variação do que eu vou fazer aqui na tela do meu celular para a corretora que você usa, por exemplo. Eu já estou logado aqui na minha conta da Rico, estou usando o aplicativo, venho em investir, tem as diferentes opções, renda fixa ou tesouro direto. Tesouro direto é uma aplicação de renda fixa, mas é diferente, né? É renda fixa onde você empresta para o governo, através de títulos públicos. Essa outra parte aqui é para renda fixa privada. Clico em tesouro direto, ele vai me mostrar as diferentes opções, colocando o valor mínimo do lado de cada um. Então veja que é bem acessível. Com mais ou menos uns R$40 você consegue comprar os pré-fixados, alguns indexados à inflação, um pouco mais do que isso para aqueles que estão mais próximos do vencimento. E o Tesouro Selic é aquele que possui o maior investimento mínimo. E a característica interessante do Tesouro Selic é que se num pré-fixado você combina a taxa no momento da compra, no indexado à inflação, mais ou menos isso, né? Porque é uma taxa combinada e mais a inflação do período. Aqui você não tem uma taxa combinada. O que você sabe é que esse título vai te dar o rendimento da taxa Selic ao longo do tempo até o seu vencimento. Então, se a Selic subir, você ganha mais, se a Selic cair, você ganha menos, mas desde que a Selic continue positiva, você vai ganhar aquele combinado, né? Selic, mas essa taxa que nós temos aqui ao lado do título. Então, se você me perguntar, Bruno, quanto que eu vou ganhar se eu investir em Tesouro Selic e carregar até o prazo de vencimento? Eu não sei, porque depende da taxa Selic, ninguém sabe qual vai ser a Selic futura. Num pré-fixado, eu poderia falar para você, comprou uma unidade do título, você vai ganhar R$1.000 no vencimento, né? No indexado à inflação, eu poderia falar, você vai ganhar R$1.000 no vencimento se comprar uma unidade. Mas são R$1.000 lá dos anos 2000, corrigidos por toda a inflação durante o período, que não foi nada pequena, como eu já disse. Aqui no Selic, simplesmente a gente não sabe o resultado disso, só sabe a metodologia de cálculo que vai ser o rendimento da Selic. Entre os dois, eu vou pegar aquele que está pagando um deságio maior, porque afinal de contas, né, vou ganhar o rendimento da Selic mais 0,28. Só que esse título ele é um pouco mais volátil, por conta desse deságio mais alto. No entanto, por que esse deságio ficou alto no ano passado? Porque ninguém queria comprar Tesouro Selic. Então, justamente por isso, como o governo queria ofertar esses títulos, mas havia pouca demanda para eles, afinal de contas, ninguém é burro, né? O negócio rendia 2%, a inflação seria muito mais alta do que isso. Então, o governo começou a ter que dar um prêmio nisso. O Tesouro foi lá e falou, tudo bem, então te pago o Selic mais 0,04, 0,15, até que chegou em 0,2, 0,3, chegou até um pouco mais do que isso. E agora, esse deságio já está baixando, porque a taxa Selic está subindo e a procura por esse título tem ficado maior, porque afinal de contas ele está mais atrativo. Então vou pegar esse Tesouro Selic 2027, clico aqui, ele me dá algumas informações, a data do vencimento, e se eu mantiver o título até essa data, simplesmente ele volta para minha conta da corretora, coloco investir, estou com R$169 aqui na conta da corretora, vou colocar esse valor de R$107,84, que é o mínimo possível para se investir no título nesse momento. Poderia agendar a aplicação, não vou, clico em avançar, confirmo o investimento, digito minha assinatura eletrônica, pronto, o investimento está feito. Então veja que é realmente muito simples de ser feito, é um começo natural para o iniciante. No outro vídeo eu falei sobre renda fixa
privada, que também é muito simples, sobretudo depois que você entende as nomenclaturas e como funciona cada investimento. E nos títulos públicos, embora seja um pouco mais complexo a questão da marcação em mercado, esse título aqui ele é muito menos submetido a esse tipo de movimento, então seria um título mais adequado para o iniciante e, sobretudo, pensando que a Selic ainda deve aumentar bastante até o final do ano. E esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.